Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que acontece quando o empregado ele tem um atestado médico de doença ou acidente durante o seu período de férias. O que ele tem que fazer e qual é a responsabilidade da empresa nisto. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e se esse vídeo for útil para você, eu peço que contribua com qualquer valor para o Pix que está aí na tela, pois vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então vamos lá, pessoal. Primeiro falar de atestados em períodos normais, ou seja, quando o trabalhador não está em férias. Nesse caso, o empregado ele apresenta o atestado médico e assim ele justifica a sua ausência. De modo que a empresa ela paga os 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador e a partir do 16º dia o trabalhador dá entrada no INSS e é o INSS quem paga o salário até o retorno do trabalhador. Até aí tudo bem. Agora, e quando o trabalhador ele tem um atestado, ele já está de aviso de férias, ele já recebeu o aviso de férias, só que ele recebe esse atestado antes do início das férias. Então, nesse caso, a empresa ela deve suspender o período das férias, ainda que já tenha efetuado o pagamento. Lembrando que a empresa tem que efetuar o pagamento até 2 dias antes do início do gozo, mas ela pode efetuar antes de 2 dias. Mas a grande questão é, e quando isso acontece durante o período de férias do trabalhador? O trabalhador aqui já está em gozo. Então, nesse caso, o trabalhador que ficar doente durante as férias, isso não vai gerar nenhuma incapacidade, nenhum efeito capaz de interromper ou suspender as férias que já estão em curso. Ou seja, na prática não vai mudar em nada, certo? Ele nem mesmo precisa apresentar esse atestado durante o período de férias para a empresa. Isso se o atestado ele terminar durante o período que ele ainda está de férias. Agora, daqui a pouco, vocês vão ver um exemplo onde ele tem um atestado que começa nas férias, mas o atestado só termina depois das férias. Vocês vão ver, tá? Nesse caso, onde o atestado ele começa durante as férias e termina após o término das férias, o que vai acontecer? Cabe à empresa efetuar o pagamento da remuneração nos primeiros 15 dias ou menos, dependendo do período atestado. Ultrapassados os 15 primeiros dias, o empregado será encaminhado ao INSS conforme acontece em períodos em que nada tem a ver com férias. Vocês vão entender no exemplo que eu vou dar. E isso que eu disse acima, isso está aqui na Instrução Normativa 77 de 2015, lá no artigo 303, no inciso 2º, onde diz a responsabilidade do empregador iniciará no dia seguinte ao término das férias. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Então imagina só que o trabalhador está de férias do dia 1/7 até o dia 30/7, 30 dias. Lá no dia 20/7, ele pega um atestado de 15 dias. E aí, cabe destacar, durante esse atestado, 10 dias ele está em férias ainda. Do dia 20 até o dia 30 ele ainda está em férias. E 5 dias do atestado, ele já vai ter terminado as férias. Então o que vai acontecer? A empresa irá pagar os 5 dias após o término das férias, certo? Os 10 dias, que é do dia 21 até o dia 30, que já estão inclusos nas férias, a empresa não faz nada. A empresa só paga quando terminar as férias do trabalhador. Se esse atestado ele fosse mais do que 15 dias, por exemplo, 20 dias, a empresa iria pagar os 15 primeiros dias e após isso, o INSS é que faria o acerto com o trabalhador. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!